Quem é Ofélia? Qual é o destino de Ofélia? Vamos descobrir isso hoje, agora. Se você é muito jovem ou não consome cultura inglesa ou cultura estrangeira, não tem problema. Hoje a gente vai discutir a história de Ofélia, né, que é o caso de Hamlet e todo esse processo. Fica no vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e vamos embora pro vídeo. Quem não conhece nada da história, é basicamente um livro, né, um livro que William Shakespeare publicou lá em 1600 e bolinha e virou uma peça muito emblemática nos teatros lá de fora. Então sempre passava essa ideia de amor trágico, de situação. Agora a gente vai conhecer os personagens e entender basicamente o que é que cada personagem fala e por que que o destino de Ofélia foi tão trágico como na música que Taylor Swift não viveu. Ofélia é filha de Polônio, que é conselheiro do rei Cláudio, que é apaixonada, né, por Hamlet, que é o príncipe da Dinamarca. Só que o que acontece? O pai de Hamlet, o rei Hamlet, foi morto por Cláudio, que é esse rei que assumiu, né? Ele matou e assumiu o pódio. O pai de Ofélia, ele é conselheiro do rei, então ele completamente desaprova esse relacionamento porque ele sabe que Hamlet vai buscar vingança. Na verdade, ele já tá buscando vingança. Vou apresentar agora os personagens direitinho para todo mundo entender a cronologia, não ficar perdido. Hamlet, ele é o príncipe da Dinamarca, né, que é filho do rei Hamlet, que foi morto por Cláudio, que é o rei que assumiu. Então ele busca vingança porque ele quer o trono e tá no direito dele, né? Já a Ofélia, ela é a filha do conselheiro do rei e é uma jovem muito sensível, muito apaixonada. E ela e Hamlet vivem um romance muito conturbado, muito cheio de obstáculos, porque ele quer vingança e ela quer viver todo o amor bonitinho. E ele não quer isso, né, gente? Ele quer vingança e trono e sangue e o que tem. Polônio, ele é o pai, né, da Ofélia, e ele é uma pessoa super controladora e conselheiro do rei e dá umas cagadas aí, enfim, né? Então ele é a pessoa que bota o obstáculo no relacionamento dos dois, além do próprio Hamlet também, né? Cláudio, que é o rei, ele é tio de Hamlet, né? Ele assassinou o pai de Hamlet, o rei, e agora ele virou o rei da Dinamarca, que é o lugar onde o Hamlet quer tomar de volta, né? Ele quer o lugar que é dele por direito, né? Sai daí, cara. O contexto rápido é que a peça gira em torno de vingança, de política, tragédia familiar, né? Porque o tio matando o pai do Hamlet e depois de toda essa confusão, enfim, então é todo um. E o William Shakespeare ele ficou conhecido no mundo todo, apesar dele ser um inglês, né? Ele adorava muito a Itália e todos esses outros países, então ele escrevia muito romances passados na Europa. Então ele ficou muito conhecido por esses romances trágicos e coisas de vingança. E normalmente nos livros dele, né, que foram adaptados para peça, porque antigamente não tinha como adaptar para filmes nem séries, feito hoje a gente tem hoje essa possibilidade. Então sempre tem um romance trágico, ninguém é feliz. Ô Shakespeare, você não precisava de uma terapia, amigo, porque todo romance tem que ser trágico, porque tudo tem que dar dando errado. Vou focar um pouquinho no amor de Hamlet e Ofélia. Sim, era um romance, obviamente, né? Eles se amavam muito, mas existiam alguns obstáculos. O primeiro de todo era o pai dela, que não gostava da situação, porque além dele estar buscando vingança, ele estava correto, né? Porque ele queria o trono. E se Hamlet assumisse o trono, o pai dela ia sair dali, ia perder todas as regalias. E a obsessão de Hamlet por vingança. Então ele sabia que Hamlet ia passar por cima de qualquer pessoa, inclusive por ele e por Ofélia também, porque em nenhum momento ele colocou a Ofélia como prioridade. A prioridade dele sempre foi vingar o pai e assumir o trono. Então isso era uma das coisas que o pai. Então, sim, existe amor entre os dois, mas não existe amor o suficiente para eles separarem os obstáculos, né? Não existe amor da parte do Hamlet para deixar a vingança e viver aquilo ali com a Ofélia, e também não existe da Ofélia de entender que ele também quer viver aquilo, que ele quer vingar o pai, que ele não consegue separar essas coisas. E aí vem o mais bruto do rolê, né? Sim, gente, Hamlet mata Polônio, mas ele não mata porque ele quer. Ele mata Polônio achando que é Cláudio, né? Eles estão numa situação lá num lugar e ele entra escondido e ele escuta a voz de Cláudio e de Polônio e ele atira, só que quando ele atira, pega no Polônio. Então ele mata sem querer querendo, né? O pai da Ofélia. E aí, meu amor, aquela situação que já tava ali insustentável entre eles, de ódio e vingança e manipulação, aí termina de. Porque nunca existiu uma vontade do próprio Hamlet de machucar nem o Polônio e nem a Ofélia. Aquilo ali, infelizmente, foi uma grande situação bosta que aconteceu. E ele acabou matando porque ele achou que era o rei Cláudio, né? Então,
Ele não tinha intenção de machucar nem Ofélia, nem o pai, nem causar toda essa situação, mas causou, né, amigo? E aí o que acontece? Depois que o Hamlet mata o pai dela, né, o pai da Ofélia, sem querer querendo, ela entra em parafuso ali e ela começa a andar na rua distribuindo flores, cantando canções tristes. Ela entra numa depressão assim, ó, só ladeira abaixo. E aí depois, né, tem uma foto muito simbólica de dela no rio e muitos acreditam que ela não se acidentou, né? Que ela não se afogou acidentalmente, que aquilo ali foi proposital, porque ela não aguentava viver com um homem que matou o pai e nem viver com a dor de perder o pai. Então a Ofélia ela entra em parafuso e para não ter que escolher nada, ela dizem, né, que ela se afogou acidentalmente no rio. Mas aí fica aberta a interpretação. Qual que é o destino final deles? Ofélia morre, né, afogada, descrita como um acidente, né, mas alguns interpretam como se fosse intencional. Hamlet morre porque o Ofélio Laerte chama Hamlet para um duelo e eles acabam morrendo, tanto Hamlet quanto Laerte. E Cláudio também morre, né? Então, assim, eles morrem fechando ali a tragédia. Então a mensagem é que nenhum personagem conseguiu escapar desse ciclo de vingança. Ninguém conseguiu ser feliz e ninguém conseguiu o propósito. Porque todo mundo morreu. Sim, gente, o grande amor, você amar muito a pessoa, não vai garantir que você vai ter um final feliz com essa pessoa. É, muitos vingança, muitos sentimentos de vingança, de manipulação. A gente sabe que isso nunca vai levar a canto nenhum. Esse ódio que as pessoas sentem um pelo outro, essa mania de estar, né, desejando mal. Isso é um ciclo que nunca vai ter fim. Então, enquanto você não focar nas coisas que são boas pra você e, mas fulano, ok, gente, que a gente tá falando de uma tragédia, de fulano matando meu pai, fulano matando meu irmão, o outro que matou, o outro que não matou. Então, assim, eu entendo. Mas, assim, levou a quê? Tudo isso. O rei Cláudio morreu, Laerte morreu, Polônio morreu, Ofélia morreu, e o Hamlet, que também queria herdar, que era o príncipe da Dinamarca, também morreu. E deixou para outra pessoa que chegou depois e não tinha nada a ver com a situação. E aí, gente, a Ofélia se tornou esse símbolo de dor e fragilidade feminina, que é o que a Taylor Swift, ela meio que transforma no destino, né, de Ofélia. Que é, se ela não tivesse encontrado esse atual noivo dela, ela teria basicamente o mesmo destino que a Ofélia, que ia se sentir só, que ter aquele vazio, aquela dor interna, que nunca ia embora. E acabar, né, de alguma forma se vocês entenderam, né? A morte de Ofélia, ela inspirou diversas obras de arte, sendo uma das famosas a pintura Ofélia, né, de John Ever Millard, criada em 1851 e 1852, que a obra reflete mais ou menos ela ali no Rio, né, e cercada por flores e capturando toda essa fragilidade, toda essa beleza trágica. Exatamente o que a Taylor fala é que, né, o destino de Ofélia, se ela não tivesse encontrado esse noivo, talvez ela tivesse tido, no caso, o mesmo destino que a Ofélia. Um pouco pesado, mas, né, tem que ter um drama, gente. Tem que ter um draminha. Sim, tem algumas coisas que são basicamente parecidas, né? São familiares em relação a Romeu e Julieta, até porque é pelo mesmo autor, mas também por conta dessa coisa de tragédia, de familiar, de coisa de ódio, né? Dessa vingança eterna, que resumindo, o Hamlet, ele ficou anos e anos tentando ali a vingança, e ele matou sem querer o Polônio, o rei Cláudio morreu, Laerte também morreu, mas resumindo, todo mundo morreu. Então, assim, ele não conseguiu o propósito final daquilo ali, ficou ali, né, entreaberto, mostrando que, ok, você pode muito odiar uma pessoa, mas não tanto como aquela frase que eu já vi em algum lugar, eu não me lembro aonde, que é assim, sentir rancor de uma pessoa é a mesma coisa de tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Então, você vai estar carregando aquela situação ali por anos e a outra pessoa tá lá vivendo a vida dela pleníssima, porque aquilo ali só afeta você. Obviamente que a gente tá falando de casos de tragédias e isso é outro rolê, mas aí vocês entenderam. Hamlet e Ofélia, a gente mostra que nem todo amor é suficiente para sobreviver a erros, tragédias e vinganças. A lição é dura, mas a história é eterna. Vocês já tinham lido essa história? Já tinham ouvido falar sobre o destino de Ofélia? Eu também não. Eu sabia de algumas coisas, mas eu não sabia de tudo. Daí, quando a Tay lançou, falei, cara, vou ler ou vou procurar saber isso aí, gente. Então é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa nos comentários, se inscreve no canal, compartilha, manda pros seus amigos. E é isso aí. Beijinho, até a próxima semana.